Boa noite, amados. A paz esteja convosco. Amém? Com licença, esse aqui é um hábito que eu tenho desde quando comecei a pregar a palavra do Senhor, que foi tirar os sapatos. Em nome de Jesus. Quero louvar o nome do Senhor e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, juntamente com os irmãos, e fazer parte nessa campanha em nome de Jesus. Quero fazer menção também de alguns irmãos em casa, especialmente a Dayana, uma irmã a qual nós estamos orando, que foi uma obreira nossa, uma auxiliar nossa, quando nós estávamos pastoreando a igreja em Monte Alegre, no Pará, e ela, infelizmente, está com câncer de mama, foi se tratar em Manaus, está assistindo a campanha, tomou posse da oração que o nosso pastor fez, e eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida dela, e brevemente ela vai testemunhar esse milagre de cura. Quero fazer menção também da minha mãe, que está nos assistindo, como sempre, quando a gente está na missão, a gente pede intercessão para ela, que louvado seja o nome do Senhor, que ela continue sendo sempre essa sacerdotisa, orando pelos seus filhos, amém? E quero glorificar Deus pela vida do nosso pastor. Amados, eu peço que você, nesse momento, se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão, nesse momento, na altura do teu coração. Aleluia. Provérbios 4, 23 diz, sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Senhor Deus e Pai, toma os nossos corações agora. Nós estamos aqui acampados, desde segunda-feira, Pai, até domingo. Estamos aqui, Espírito Santo, recebendo do Senhor estratégias, Pai, para que venhamos construir muralhas na nossa vida. Toma o nosso coração em Tuas mãos, ó Pai, toma direção, Espírito Santo, fala no nosso coração nesta noite. Agora coloque a mão sobre a tua cabeça, aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós temos que renovar a nossa mente, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, para que nós venhamos experimentar a sua boa e perfeita vontade. Toma nossa mente, Senhor, nessa hora. Nós repreendemos agora todo mau pensamento, toda incredulidade, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora, nessa noite, ó Pai. Queremos sair daqui renovados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode permanecer de pé. Nós vamos ler Neemias. Abra sua Bíblia. Neemias capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos para o capítulo 2, aí você vai poder se sentar, amém? Neemias capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui na versão King James, que diz assim: Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Versículo 4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, nós estamos numa campanha que se chama... Como é? Está muito baixinho. Qual o nome da campanha? O tema? Construindo muralhas. Um tema que nos instiga, né, a ir lá e entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Quando se fala de construir muralhas, no Antigo Testamento nós vamos observar
cidades, lugares, a qual era construída grandes muralhas ao redor delas. E qual o objetivo da construção dessas muralhas? Os objetivos eram garantir segurança física, defesa contra o inimigo e o controle territorial. O Espírito Santo, nesses dias, está trazendo para a minha vida, para a sua vida, segurança física no nosso corpo. O Senhor está trazendo defesa contra o inimigo. Nós vamos sair daqui dessa campanha mais fortalecidos em Deus. E o Senhor está trazendo controle territorial, que vai abranger a nossa casa, o nosso território, em nome de Jesus. Amém? Quando se fala, amados, de construção, construção é algo que vai ser construído, aquilo que é novo. Mas também haja em vista que a construção também nos leva a refletir sobre uma reconstrução. Então, o que é uma construção? Construir envolve criar uma estrutura nova. E o que é reconstruir? É recuperar, é edificar, é levantar algo que infelizmente foi destruído ou desgastado. Então, quando nós falamos de construção, algumas áreas na nossa vida, elas precisam ser construídas algo novo. Mas também há áreas na nossa vida que infelizmente elas foram desgastadas, elas foram invadidas pelo inimigo e elas precisam ser reconstruídas. Foi o que aconteceu com Neemias. Chegou a notícia para Neemias, o texto que nós lemos, que a sua cidade, que a sua parentela, a sua cidade natal estava em ruínas. O povo estava sendo escravizado, os muros caídos, a cidade em ruínas. E aí a palavra do Senhor fala que aquilo mexeu com Neemias. Amados, toda reconstrução, toda construção se chama de reforma. Toda reforma começa com um sentimento profundo de pesar. Foi o que Neemias sentiu. Ele sentiu um pesar daquilo que estava acontecendo com a cidade dele. Será que eu e você, amado, temos sentido pesar em áreas que estão acontecendo ao nosso redor? Será que nós estamos sentindo pesar pelaquilo que a nossa família está passando? Será que nós estamos sentindo pesar por aquilo que os nossos filhos estão passando? Pelaquilo que está acontecendo no nosso trabalho? Pelaquilo que está acontecendo no nosso país? Ou será que está passando na nossa vista como algo comum? Quando passa na nossa vista como algo comum, amado, isso se chama comodismo. Isso se chama conformação. Há pessoas que quando olham os noticiários hoje do nosso país, dizem, isso aí já é normal, isso aí não é normal. Nós precisamos sentir, amados, o pesar. Nós não podemos olhar para dentro da nossa casa e ver os nossos filhos se perdendo, mulheres se perdendo, esposas se perdendo, maridos se perdendo, ministérios se perdendo. Nós temos que olhar com o pesar. Sabe por quê, amados? Tudo que nos incomoda é um convite para uma reforma, para uma construção. Se o Espírito Santo nos incomoda, é porque Ele quer fazer algo novo. Se o Espírito Santo está me incomodando, lhe incomodando, é porque Ele quer reconstruir algo novo. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu quero que você feche teus olhos por um minuto aí. O que está te incomodando lá dentro da tua casa?
alguma coisa, é o teu filho, é a tua vida espiritual, você não tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia. É a tua saúde está em declínio. O que está te incomodando? Você está sentindo mal? O que está te incomodando no teu trabalho? Quando você olha para a sua igreja, o que te incomoda? O Senhor está te chamando para fazer uma reforma, para fazer uma construção, para fazer uma reconstrução, para sair do comodismo, para te levantar e fazer algo, diz o Senhor. O que está te incomodando? É aquele filho, é aquela filha, é aquele esposo, aquela esposa. É o meu ministério, a minha vida espiritual. O Espírito Santo está te incomodando para você fazer algo. Acorda. Aleluia. Amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: tudo que te incomoda precisa de uma reforma, precisa de uma construção. Aleluia. O que está te incomodando aqui na igreja? O Senhor quer te usar para uma construção. O Senhor quer te usar para uma reforma. O Senhor quer te usar para uma reconstrução. Aleluia. Glória a Deus. Quem está sentindo Deus aí, diga glória a Deus. Amados, eu sou como o pastor Udo. E nós somos pentecostal. Dê glória a Deus, dê aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando Neemias olhou para o seu povo em ruínas, ele fez algo. A palavra do Senhor diz que ele jejuou. Não fala na Bíblia, amado, nos versículos que nós lemos, quantos dias Neemias jejuou. Não fala aqui na Bíblia. Mas historiadores contam que Neemias, amados, você sabe quanto tempo ele jejuou? 4 meses. Ele jejuou. Ontem, quando o nosso pastor saiu daqui, nós fomos até comentando, eu com meu esposo: o pastor está com fome, precisa se alimentar, ele está jejuando. Ele está jejuando pelo avivamento para a igreja. Ele está jejuando pela minha vida, pela sua vida. Ele está jejuando porque ele não quer se acomodar, se conformar. E o Espírito Santo manda lhe dizer, pastor, que antes que os seus olhos fecham, tu vai ver, homem de Deus, essa igreja avivada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque esse avivamento, amados, começa pela minha vida e pela sua vida. Vamos sair do comodismo. Aleluia. E Neemias olhou e viu, jejuou 4 meses, amado. Ele lamentou diante de Deus pelos pecados ali daquele povo. Estava passando por tudo que aconteceu, pelas promessas que Moisés fez, pelos propósitos que o Senhor operou. Ele foi lá, se humilhou. E a Bíblia fala aqui no capítulo 1, bem no final do capítulo, ele ora para que ele viesse ter sabedoria diante do rei. Quem era esse rei? Rei Artaxerxes. A gente só falta falar em línguas, né? Quando fala o nome dele. Artaxerxes. Um rei persa. Um rei, amado, que na tipologia bíblica, ele é também considerado como um tipo de Cristo, porque ele teve participação para uma restituição do povo de Israel, assim como Jesus foi da humanidade. Então, quando a gente olha para esse rei, nós estamos vendo um tipo de Cristo. Eu quero que você olhe agora para ele como um tipo de Cristo e para Neemias como um tipo de igreja, representando eu e você, representando nós. Para ele entrar na presença do rei, em prós do seu povo,
em prol da sua nação, ele teve que pagar um preço. Olha para o teu irmão e diz: paga o preço. Hoje nós não queremos jejuar pela nossa família, nós não queremos jejuar pela nossa saúde, nós não queremos jejuar pelo nosso país. Nós achamos que o jejum só é somente para os pastores ou para os diáconos. Jejum é para a igreja, é para fortalecer a igreja, é para renovar a nossa vida, é para fortalecer a nossa vida na presença de Deus. Aleluia. E o Senhor colocou um título, amados. Eu só estou na introdução, aleluia, glória a Deus. Um título Jesus colocou no nosso coração, para este dia, para esta noite. 3 pedidos estratégicos a Deus para uma abençoada construção e reconstrução. É aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite. Aleluia. Vamos para a Bíblia, Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. O que ele está dizendo aqui? Nunca ele havia entregado o vinho, porque ele era copeiro, ele provava, depois, essa era a função do copeiro. Depois o rei, se caso houvesse alguma coisa, quem morria primeiro é o copeiro. E a Bíblia diz que nunca ele havia se apresentado na presença do rei triste. Por quê? Havia ali um costume persa que os trabalhadores, que os servos não podiam entrar triste na presença do rei. Aquele que entrasse triste era levado à morte. E a Bíblia diz para nós, amado, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí no versículo 2 diz, por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo, isso pode ser tristeza da alma, é aquilo, o rei ficou logo, né? Então neste momento eu tive muito medo. Por que ele teve medo? Porque ele sabia que haveria uma sentença para ele. E aí, a partir do versículo 13, ele justifica, e justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Era uma conclamação que eles faziam. Quando um rei substituía o outro, eles sempre diziam que viva o rei. Mas Neemias fez essa conclamação, que viva o rei. E aí diz a Bíblia, como meu rosto não estaria triste, se a cidade que está ao sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. No versículo 4, então o rei me perguntou, o que estás desejando a me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Amados, essa oração aqui é a oração que tem mais rápida na Bíblia. Mas essa oração aqui, a resposta dela é uma consequência da intimidade de Neemias com Deus. Eu e você podemos fazer uma oração dessa? Sim, amado. Você tem intimidade com Deus? Para o Senhor te dar o livramento, para o Senhor direcionar a sua vida, em algum momento, em alguma área, você está lá, a Bíblia não fala que Neemias ali se prostrou, Neemias levantou a mão, com certeza ele deve ter orado em espírito, Senhor, me dá sabedoria, e o Espírito Santo deu, porque ele tinha intimidade com Deus. Isso aqui é consequência de intimidade com Deus. Agora pergunta para o teu irmão, você tem intimidade com Deus? Então te prepara que ele vai responder todas as tuas orações. Mas tem que ter intimidade com ele. Aleluia. Continuando a leitura, amado. No versículo 5.
e respondi: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? Quando regressarás? Depois de informá-los sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. No 7, diante da anuência do rei, eu lhes solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transilvânia e a província do Eufrates, que são locais, mais distantes ali, onde eles estavam, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. No 8, e também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para muros da cidade, assim como para levantar a residência que eu irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Amados, uma pergunta. Tudo isso que aconteceu aqui, Neemias, não diz aqui que ele chegou pedindo nada ao rei. Foi criado uma oportunidade para que o próprio rei perguntou para Neemias: o que tu queres, Neemias? Nós precisamos, amados, como servos de Deus, a Bíblia diz que, é Tiago que fala, que nós não sabemos orar. Tiago fala isso, é interessante que a Bíblia, ela fala lá em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos deleites. A Bíblia fala que foi criado toda uma estratégia para os pedidos de Neemias. Através da sua oração, através da sua sabedoria, o próprio rei ofereceu ali, criou para que Neemias fizesse os pedidos. Isso é consequência da vida com Deus. E esses 3 pedidos, amados, é nesses 3 pedidos que o Espírito Santo também quer esclarecer algo para nós. No primeiro pedido, Neemias disse assim: me envies, algumas traduções diz, deixa-me ir, me permitas eu ir até a cidade dos meus pais para reconstruí-las. Você sabe o que significa isso, irmão? É eu e você estarmos no lugar certo, aonde Deus quer que nós estejamos. Para uma construção, nós precisamos estar no lugar certo. O que significa? Neemias revela, nesse primeiro pedido, uma atitude de reconhecimento de servo, que ele é diante do senhorio do rei. Esse pedido expressa desejo de estar no lugar onde Deus quer que ele estivesse, para cumprir o plano divino, sair do seu lugar de posição, sair do seu lugar confortável. Você está entendendo? Ele foi criado, todo esse plano, o Espírito Santo ali criou, e ele precisava se posicionar. Eu e você precisamos nos posicionar. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto. Interceder, levantar muros, é sair do lugar de conforto. Nós não podemos ficar no comodismo. E esse pedido de Neemias revela que ele teria que estar no lugar onde Deus queria que ele estivesse, que era lá, construindo os muros que estavam caídos. É isso que o Senhor quer para mim e para você, amado. Segundo pedido, antes de nós passarmos para o segundo, você vai dizer assim: quem está em reforma, diga assim comigo, quem está em reforma,
não pode se distrair. Antes de eu passar para o segundo pedido, tem um texto aqui no primeiro. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. Diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Ali, profeta Ezequiel dizendo que Deus estava procurando pessoas para que viessem tampar brechas, para que viessem ser coberturas. Então, amados, quem está... Cadê o slogan aqui da campanha, né? Em construção e reforma, não pode se distrair. Você não pode se distrair, amados. Aleluia. Vamos para o segundo pedido. No segundo pedido, Neemias fala: se for do teu agrado, peço que o rei, me dê cartas. Dá-me cartas. Esse segundo pedido, amados, revela a garantia de sua passagem segura que autorizava o seu propósito. Ele iria enfrentar muita oposição, mas ele estava se preparando com a palavra do rei. Nós não podemos entrar numa guerra sem nós estivermos a autorização do rei, a palavra do rei. O que significa isso aqui, irmãos? É a palavra de Deus para mim e para você. Nós não podemos entrar numa guerra, numa construção, numa reconstrução, se nós não tivermos a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós um escudo. Jesus venceu Satanás dizendo: está escrito. Então, ele precisava dessas palavras, porque ele iria encontrar opositores, e quando esses opositores se levantassem, ele ia dizer: eu estou no nome do rei, eu trago uma carta do rei. É quando eu e você, amado, que o inimigo se levantar, e nós com autoridade dizermos: eu em nome do Senhor Jesus estou com a palavra de Deus. Satanás, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Sem palavra, amado, sem testemunho, sem carta, a gente não chega a lugar nenhum. Então nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, e nós precisamos da palavra. Você pode dizer para o teu irmão: precisa-se da palavra. Você precisa da palavra, da autorização do rei. Por quê, amados? Com a palavra de Deus, a gente vence Satanás, meu pastor. Com a oração, a gente vence o mundo. E com o jejum, a gente vence a carne. Aleluia. Glória a Deus, você está entendendo, amado? Com a palavra a gente vence quem? Com quem a gente vence com a palavra? Satanás. Com quem a gente vence com o jejum? Com quem a gente vence com a oração? O mundo. Grave isso na sua mente. Aleluia. E nesse segundo pedido, nós precisamos declarar ao reino das trevas: está escrito que eu e a minha casa serviremos ao... Está escrito que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prevalecerá. O diabo se levanta por quantos caminhos?
mas ele foge. Aleluia. Amados, nós precisamos enfrentar com a palavra. Por isso que Neemias aqui faz um pedido muito estratégico diante do rei. O último pedido, Neemias pediu que o rei enviasse carta para Asaf, para que Asaf fornecesse madeira, para que ele viesse construir as vigas das portas, as vigas dos muros e as vigas da casa para onde ele ia morar. Madeira na Bíblia, amado, fala de algo muito forte. A madeira, ela aponta para algo muito tremendo. Primeiro que ela significa humanidade, humildade, fragilidade humana. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, a madeira, ela aponta para a cruz de Cristo. Isso é muito forte. O Antigo Testamento, ele tem muitas coisas que quando a gente olha, a gente se medita, está apontando para o novo, está apontando para Jesus, está apontando para Cristo. Ontem, quando nosso pastor Udo pregava aqui, ele falava que estava terminando, encerrando um ciclo, o Antigo Testamento. Se você for prestar bem atenção, o Espírito Santo está falando hoje de Jesus. Ainda que nós estamos lendo um livro do Antigo Testamento. Está conseguindo compreender o que o Senhor está querendo nos levar a um nível de fé, a uma estrutura, amado, que nós precisamos ter para que a gente possa construir muralhas na nossa vida, aleluia. E quando se fala de madeira, ele está querendo dizer, dá-me recursos, eu preciso de recursos. Recursos está falando da provisão para cumprir a obra de Deus. Recursos também fala de nós dependermos de Deus para suprir tudo o que é necessário. Neemias confiou que o rei proveria o que era necessário. Os recursos para a nossa vida, amado, vêm do Espírito Santo, que ele é ação. Talvez alguns aqui estejam preocupados. Como é que eu vou abrir casa de paz na minha vida? Há um propósito, há um projeto, né, para essa construção. Talvez alguns estejam preocupados. O Espírito Santo vai prover. Você não está entendendo, igreja? O Espírito Santo vai prover na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Sabe por que o Senhor aqui está se revelando como um Deus provedor? O Espírito Santo age, o Espírito Santo cria, o Espírito Santo transforma. Então nós precisamos aqui nesses 3 pedidos de Neemias, amados, estar na posição certa, ter autoridade na palavra e crer que o Espírito Santo vai prover na nossa vida. A Bíblia diz, eu não vou entrar nos detalhes, porque é muita coisa de Neemias, talvez lá na frente os pastores falem, comentem ainda mais, é algo muito profundo. Mas a Bíblia diz que Neemias, historiadores, diz que ele terminou essa reconstrução em 52 dias. 52 dias ele termina essa reconstrução. Ele usa as pedras que estavam queimadas, há uma profundidade, amados, em relação às pedras. E aí ele tira dos escombros, se levanta a poeira. Você sabe o que quer falar de reconstrução? Quando você quer fazer e você quer retornar aquilo que se perdeu. Aí se levanta uma poeirada. A poeirada, amados, simboliza pecado. Pecado oculto, pecado escondido, pecado camuflado. E o Senhor traz à tona para que haja uma limpeza, uma renovação, e é isso que Ele quer fazer. Se tem algumas reconstruções para ser feita na nossa vida, se há construções o Senhor quer te dar,
o novo para você construir. Porque tem muitas pessoas, irmão, muitos de nós não blindamos algumas áreas da nossa vida. Eu quero perguntar aqui, quem é que jejua pelo seu corpo físico? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem é que jejua aqui pela sua família? Glória a Deus. Quem jejua pelo seu trabalho? Glória a Deus. Áreas das nossas vidas, elas precisam de cobertura espiritual. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, a Bíblia fala de tijolos para uma reconstrução de muros. Os muros eram feitos, alguns, eram feitos de tijolos. Quando se fala de tijolos, se fala no Antigo Testamento, tijolos se refere à escravidão do povo egípcio, na qual eles eram levados a construir tijolos. A Bíblia também fala da construção da Torre de Babel, que revela ali os tijolos, a exaltação da humanidade, querendo ser mais do que Deus. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, para o meio cristão, os tijolos representam a obra das mãos humanas. O que significa o tijolo também no contexto cristão no dia de hoje? Simboliza a presença e a união de cada cristão na construção da casa de Deus para um esforço comunitário. No passado, simbolizava a escravidão, simbolizava a exaltação do ser humano, querendo ser mais do que Deus. No dia de hoje, simboliza a união. Mas também os muros, a Bíblia diz que alguns, como falei ainda há pouco, feitos de tijolos, e aí era usado também, como Neemias usou pedras para a reconstrução. Isso é forte. Porque as pedras no Antigo Testamento, amado, elas eram usadas para fazer ali o altar para o Senhor. Mas Neemias usou as pedras para a construção dos muros. E Deus tem uma revelação tremenda aqui, amados, nesse encerramento dessa pregação em relação às pedras. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu vou ler também aqui na King James, 1 Pedro 2, a partir do versículo 5, olha o que diz a palavra. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No versículo 6, porquanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, a que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhada. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, a pedra de tropeço, rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. A nossa base para uma construção é Jesus. Aleluia. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra esquina, a qual eu e você temos que estar firmado. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Amém.